Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre suas famílias também. Amém. Estou aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Aqui não falo de religião, aqui prego somente a Bíblia, a Palavra do Senhor. Essa mensagem tocou a minha vida um dia e eu nunca mais fui o mesmo. Hoje, trago ela para você, porque Deus não é distante. Se você chegou até aqui, saiba que Ele tem um plano especial para a sua vida. Você não nasceu para ser um fracassado. Veio a este mundo com um propósito. E você só encontra esse propósito em Jesus Cristo. A Bíblia diz que, no Antigo Testamento, Deus falava sempre através dos profetas. Hoje, Ele fala através do seu Filho, Jesus. É claro que existe o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. No entanto, irmãos, tudo aponta para Jesus. Se você quiser saber quem é Deus, deve olhar para Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Então, sempre que quisermos saber o que Deus espera de nós, o que Ele faz em determinada situação, devemos olhar para Jesus. Lembro-me de quando Jesus estava diante da multidão. Havia mais de 5.000 pessoas que estavam começando a ficar com fome, pois estavam seguindo Jesus há bastante tempo. Jesus sabia que, se despedisse a multidão, ela desfaleceria pelo caminho. Então, naquele momento, Jesus perguntou a Filipe: Filipe, como vamos alimentar essa multidão? Mas a Bíblia diz que Jesus já sabia o que iria fazer. Ele apenas perguntou aquilo para testar, para provar a fé de Filipe. Deixe-me falar uma coisa para você. Mesmo diante das adversidades, mesmo quando parece que não existe uma saída, quando o relatório médico já está determinado, quando a conta no banco não tem previsão de melhora, quando você está endividado, mesmo diante das maiores impossibilidades, Jesus já sabe como resolver. Jesus tem um plano. Amém. Mas você precisa passar por esse teste, por essa prova, e precisa ser aprovado durante esse deserto que tem passado. Naquele momento, Filipe falou: Jesus, ainda que a gente arrumasse uma boa quantia de dinheiro, não seria suficiente para alimentar nem um pouquinho da multidão. Veja como estava a mentalidade daquele homem, focada somente nas circunstâncias, no que o homem é capaz de fazer. Ele não falou: Jesus, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Ele poderia ter feito uma declaração de fé. Naquela hora, outro discípulo chegou para Jesus e disse: Olha, Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria isso para tanta gente? Ele também não estava enxergando aquele que estava com eles, que era o Deus encarnado. Deus havia se encarnado em uma pessoa, Jesus Cristo, e estava bem diante deles. Mesmo assim, eles não conseguiram enxergar uma saída. Irmãos, muitas vezes podemos ficar cegos espiritualmente por causa das preocupações, das aflições, das ansiedades desta vida. Confesso para vocês que, muitas vezes, também me vejo diante de situações em que não encontro uma saída. Mas uma coisa eu sei. Sei o caminho das pedras, sei a receita para o sucesso. E sabe qual é? Parar de ficar pensando nos problemas, se começar a meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 1, versículo 1, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, e que não se assenta na roda dos escarnecedores, não dá ouvidos àqueles que não ouvem a Deus. É uma pessoa que está plantada na presença do Senhor. E então, nesse mesmo salmo, diz que tudo que essa pessoa faz próspera. Por quê? Porque é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham. Essa pessoa nunca para de dar frutos, porque está ligada àquele que é a fonte. Da mesma forma, irmãos, quando estamos conectados com o Criador, com o nosso Deus, através da sua palavra e da oração, recebemos do Senhor o alimento espiritual para a nossa alma. Amém. Se não recebemos esse alimento, a nossa árvore murcha, paramos de dar frutos, a nossa árvore fica envelhecida. Mas a Bíblia traz uma promessa no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 4, que diz: Ao cheiro das águas, a árvore, ainda que esteja queimada, ainda que seja destruída,
ressecada, ela florescerá novamente. Amém. Então, você precisa desse cheiro das águas. Você precisa se alimentar da presença do Senhor. E é somente quando você se reúne com os irmãos, quando decide ler a Bíblia em casa ou até mesmo participa desses momentos de oração comigo, que você é renovado pela fé e o Espírito Santo começa a fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração daqui a pouco. Quero ungir as minhas mãos com óleo e estender as mãos para você, pedindo que Deus te renove, que Deus te fortaleça a cada dia. Mas antes, quero pedir que você se inscreva no meu canal. Basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Do lado, vai aparecer um sininho. É muito importante clicar no sininho e selecionar a opção todas. Assim, você receberá os próximos vídeos diretamente no seu celular. Glória a Deus, irmãos. Antes de fazermos a oração, quero ler com vocês uma passagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Só para trazer o contexto aqui. Nesse momento, o profeta Elias estava para ser arrebatado aos céus. Já falei muito sobre Elias aqui no meu canal. Ele tinha um ajudante, Eliseu, que queria ser o seu sucessor. E olha o que Eliseu disse para Elias: peça-me o que quiser, e eu farei antes que Deus me leve diante de você. Eliseu respondeu: eu quero que me seja dada uma porção dobrada do teu espírito. Olha isso, irmãos. Elias falou para Eliseu: pode me pedir o que quiser, eu vou fazer antes de ser arrebatado aos céus. Então, Eliseu fez um pedido ousado: eu quero que me seja dada uma porção dobrada do Espírito Santo que foi derramado na sua vida. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava dentro das pessoas. Ele vinha sobre a pessoa, enchia-a de poder e a capacitava para fazer uma obra, seja para vencer uma guerra, seja para fazer milagres. O Espírito Santo já tinha vindo sobre a vida de Elias de várias maneiras. Elias era um homem muito usado pelo Senhor. Ele orava, e o fogo descia. Elias orou, e a chuva parou durante 3 anos e meio. Não choveu sobre a terra porque Elias deu uma palavra ao rei Acabe, dizendo que, por causa da idolatria, os céus seriam fechados. Depois de 3 anos e meio, Elias orou fervorosamente, e voltou a chover sobre a terra. Então, Elias era um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem muito usado por Deus. Só que eu imagino que, naquela época, as pessoas olhavam para Elias e pensavam: nunca vai existir um homem semelhante a Elias. Nunca vai ter alguém mais usado que este homem. Esse homem é tremendamente usado por Deus. O homem que abriu o rio Jordão, o homem que fez maravilhas. Não haverá outro como ele. Só que, irmãos, antes de partir, Eliseu fez um pedido inusitado: eu quero ser usado por Deus de forma dobrada do que você. Eu quero a porção dobrada. Irmãos, o interessante é que, na Bíblia, vemos o relato de 7 milagres que Elias fez. Já Eliseu tem relatos de 14 milagres. Ou seja, Eliseu foi mais usado por Deus do que o próprio profeta Elias. Isso quer dizer uma coisa: muitas vezes ficamos focando tanto em um líder espiritual, pensando: nossa, não conheço alguém mais usado do que o pastor da minha igreja. Não conheço alguém mais usado no louvor do que aquele cantor gospel. E muitas vezes, irmãos, podemos ser tentados a confiar mais nos líderes do que no próprio Deus que levantou aquele líder. Certo? Estou falando aqui para muitas pessoas que colocam muita esperança no líder da sua igreja, naquela pessoa que, talvez, te trouxe para o Evangelho, que tem caminhado com você. Sabe de uma coisa? Deus não vai parar a sua obra, mesmo que uma pessoa muito usada por Deus um dia venha a morrer, porque, afinal de contas, todos nós vamos partir. Mas quero te dizer uma coisa: ainda que uma pessoa não esteja mais aqui, e talvez você, que está me ouvindo, sinta falta de alguém que te carregou na fé, talvez a sua própria mãe, que orava por você, e hoje você sente falta das orações dela, da sua avó, do seu pai. Não importa quem seja, Deus quer continuar fazendo a obra. Porque Elias partiu, mas Eliseu continuou nessa terra, e não somente fez o que Elias fez, mas fez dobrado. Irmãos, Deus não vai parar a obra dele. Deus está recrutando pessoas para a sua obra.
E quem sabe não é você que Deus quer usar. Amém. Muitas vezes você pensa, mas eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Deus vai usar outra pessoa mais capacitada. Vou te contar um segredo. As pessoas que se acham as mais insignificantes, as mais incapazes, aquelas que olham para dentro de si pensam: não tem nada de bom que Deus possa querer. Saiba de uma coisa: você é o alvo principal do Senhor. Amém. Deus só escolhe os capacitados? Não. Tem aquela frase: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Exatamente isso. Irmãos, Deus só vai em busca daqueles que acham que não são merecedores, que não têm nada de bom para oferecer. É por isso que falo muito aqui dos meus exemplos, das coisas que aconteceram comigo, porque até hoje fico maravilhado, fico me questionando: Deus, por que o Senhor me escolheu? Senhor, o Senhor poderia escolher outras pessoas mais capazes. Mas, irmãos, Deus está em busca daqueles que se consideram pequenos, para que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Amém. Então, se você se sente tão pequeno, tão inútil, saiba que é esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Deus está de olho em você. Amém. Quando olhamos nas histórias dos homens e mulheres da Bíblia, percebemos que Deus nunca parou a obra dele por causa do ser humano. Deus está sempre querendo usar pessoas. E muitas pessoas até falam: pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Como eu vou acreditar nela? Irmãos, graças a Deus que foram homens que escreveram a Bíblia. Isso mostra que Deus quer a nossa participação. Só que a Bíblia diz que homens santos, separados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Isso me mostra que Deus só usa pessoas que são cheias do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo, é só se esvaziar de si mesmo, do seu orgulho, do seu ego, da sua autossuficiência. Amém. Muitas pessoas são tão cheias de si e ficam na igreja há anos e anos, e nada acontece com elas. Por quê? Porque ainda não desceram do pedestal, não se humilharam como Jesus, que, mesmo sendo Deus, se humilhou na forma de servo e lavou os pés dos discípulos. Irmãos, nós precisamos querer servir as pessoas em amor. Amém. Afinal de contas, de que adianta Deus dar um dom para uma pessoa, dar um talento, se não for para servir as outras pessoas? Então, tem muita gente que não é usada por Deus porque quer ser servida, quer ser paparicada pelos outros, ser vista pelos homens. E aí, Deus não recebe esse tipo de adoração. Deus não recebe esse coração. Entendeu? A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem olhava para ele pensava: nossa, não tem ninguém mais abençoado do que esse cara. Esse cara é uma bênção. Ele é o rei de Israel. Ele tem tudo o que precisa. Ele é usado por Deus na adoração. Ele escreveu os livros de Salmos. Ninguém é como Davi. Mas, irmãos, a Bíblia diz que um dia Davi partiu e entregou o cargo nas mãos do seu filho Salomão. E o homem que reinou a partir de Davi foi o homem mais sábio que já teve nessa terra, o homem mais próspero. E não somente isso, Salomão foi responsável por construir o templo do Senhor. E o próprio Deus disse: eu não posso deixar que você, Davi, construa o templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Você é um homem de guerra, um homem de batalha, mas o seu filho Salomão vai construir o templo. Entendeu, irmãos? Aqui a mensagem é que Deus sempre terá um sucessor. E talvez você possa ser essa pessoa que Deus está procurando. Deus precisa levantar muita gente nesta geração. Irmãos, antigamente era uma pessoa, outra pessoa que era usada, eram os profetas do Senhor da época. Mas hoje, Deus tem uma nação de profetas. Deus tem uma nação de sacerdotes. É isso que a Bíblia diz no Novo Testamento. Hoje, todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus são sacerdotes da sua casa, da sua igreja, da sua comunidade. Hoje, Deus quer levantar você. Amém. Então, Salomão conseguiu fazer o templo do Senhor, algo que seu pai Davi não conseguiu. Vemos um exemplo também na vida de Moisés. Quem olhava para Moisés pensava: não tem outro maior do que Moisés.
ninguém vai chegar aos pés de Moisés. Só que, irmãos, Moisés falhou. Ele bateu na rocha com seu cajado, e Deus não aprovou aquela atitude dele. Por causa disso, ele não pôde entrar na terra prometida. E Deus levantou um sucessor, Josué, que, com certeza, se sentia inferior a Moisés. Mas Deus falou para ele: Josué, levanta a cabeça, seja forte e corajoso. Eu vou fazer com que você herde a terra prometida. Você vai continuar carregando esse povo até a terra prometida. Então, irmãos, Deus levantou um homem chamado Josué, que foi tão usado quanto Moisés. Não estou aqui fazendo comparações. Cada um tem o seu valor. Inclusive, na minha opinião, Moisés foi a personalidade mais importante do Antigo Testamento. Ele trouxe a lei para aquela época. E a Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas agora a graça veio por meio de Jesus. Olha o sucessor aí. Tá vendo? Jesus é superior a Moisés. Então, precisamos entender, Deus não vai parar a sua obra. E Deus agora está recrutando, procurando pessoas para dar continuidade a essa obra tão magnífica. Amém. Então, agora, quero orar por você. Quero interceder pela sua vida. Quero pedir que Deus te abençoe poderosamente. Eu sei que, muitas vezes, você se sente inútil, incapaz. Mas se o Senhor trabalhar no seu coração, se Ele estiver com você, não há ninguém que possa te resistir. Todos os dias da sua vida, foi isso que Deus disse para Josué, e realmente se cumpriu essa promessa. Glória a Deus! Agora, vou colocar o óleo aqui. Nós já vamos orar neste momento, e vou pedir que Deus unja você, assim como ungiu os homens da Bíblia do passado. Deus quer te ungir, quer te capacitar, quer te preparar para esta obra maravilhosa. Não importa se as pessoas não te valorizam, se elas não enxergam o seu potencial. Continue semeando, continue falando de Deus para as pessoas, ainda que no oculto. Assim como aconteceu com Davi, que venceu as suas batalhas em segredo. Ninguém sabia, mas Deus já estava fazendo muita coisa na vida dele. E na hora certa, o Senhor o exaltou, o colocou numa posição de destaque. Quando ele venceu o gigante Golias, se tornou o líder do exército de Israel, futuramente, na hora certa, se tornou o rei de Israel. Então, meu irmão, deixe que Deus coloque numa posição elevada. Amém. Jesus disse: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Não queira forçar, não queira pular degraus, pular etapas. O próprio Deus te conhece. Ele sabe como te colocar numa posição que Ele deseja. Amém. Agora, vou estender as minhas mãos para você. Se você puder, com um ato de fé, coloque as mãos sobre o celular. Eu creio que Deus vai operar maravilhas. Deus vai te curar, vai te restaurar. Vamos pedir que Deus renove a sua força e a sua fé, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Pai, nós te agradecemos por esse momento e por esta palavra tão abençoada. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo todo dia. Ó meu Deus, eu te peço em favor de cada um. Pai, estende as tuas mãos agora. Levanta o abatido, levanta o cansado. Ó Senhor, nós nos sentimos tão indignos da tua presença, da tua misericórdia. Senhor, nos capacite, ó Pai, a fazer a tua vontade. Nos capacite a vencer o pecado, a renunciar à carne. Ó meu Deus, não deixe a gente quebrar esse compromisso, mas que a gente possa estar aqui diariamente, alimentando a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito. Pai, eu estendo as mãos para cada um agora e te peço, Jesus, fortalece os teus filhos. Tira, Senhor, toda mágoa do coração, toda falta de perdão, todo cansaço mental, espiritual e físico. E que o renovo do Espírito Santo venha sobre essa pessoa agora. Senhor, em teu nome, Jesus. Nós repreendemos toda opressão maligna, toda acusação do diabo na nossa mente, dizendo que não temos valor, dizendo que não temos perdão do Senhor. Está repreendido agora. Toda arma forjada contra nós,
Tudo que as pessoas falaram contra a nossa vida, tudo que as pessoas julgaram de praga, fizeram contra nós, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, blinda a nossa vida, blinda a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes. Ó meu Deus, eu apresento diante de ti cada pedido de oração. Quantos pedidos agora, meu Pai, em relação à enfermidade. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com diagnósticos médicos irreversíveis. Ó Jesus, faz um milagre agora. Senhor, visita essa pessoa no leito do hospital. Faz um milagre, meu Pai, na vida dessa pessoa. Deus, ó Senhor, dá-nos dessa bênção, Pai, desse milagre. Que essa pessoa seja curada agora. Senhor, vai lá onde ela está. Senhor, envia os teus anjos. Jesus. Senhor, nós quebramos agora toda maldição hereditária. Tudo que possa ter causado essa enfermidade está repreendido em nome de Jesus. Se for no âmbito espiritual, está repreendido toda a obra do maligno. E, Senhor Jesus, eu te peço, cura, Senhor, completamente essa pessoa. Faz um milagre. Senhor, tira essa vida, Pai, da aflição. Vai lá onde ela está. Jesus, fala no coração dela, na sua mente, Pai. Levanta alguém para pregar o Evangelho, para levar uma mensagem ali de cura, de restauração. Ó meu Deus, eu oro também por essas pessoas que foram feridas na igreja, feridas com pastores, com líderes espirituais. Pessoas que não acreditam em mais nada, perderam a fé. Ó Jesus, não deixe essa pessoa continuar desse jeito. Não deixe ela continuar nessa frieza espiritual, nessa cegueira espiritual. Senhor, atrai essa ovelha perdida para os teus braços, para a tua presença. Faz um milagre, meu Deus, na vida dessa pessoa, e que ela seja renovada pelo teu Espírito Santo hoje. Que a unção, a presença do Senhor nunca se aparte dessa pessoa, mas que o Senhor traga cura hoje. Meu Pai, nós estamos renunciando toda a dor do passado, toda a decepção, toda a rejeição, e nós estamos tomando posse da liberdade que o Senhor conquistou para nós com a sua morte e ressurreição. Jesus, faz um milagre, meu Pai, na vida dos teus filhos. Causas impossíveis na área das finanças, Jesus, coloca a tua mão. Senhor, próspera o teu povo, meu Pai. Dá-nos sabedoria, força, capacidade para trazer os recursos à nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Meu Pai, eu apresento todas as causas impossíveis, todos os sonhos mais íntimos no coração de cada um. Jesus, concede os desejos do teu povo. Faz a tua vontade, Senhor, e desde já nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor recebeu as nossas orações agora, e que a unção do Espírito Santo sela cada pedido, cada oração, em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.